Beleza, pessoal do sétimo ano, professor Elton. Vamos começar hoje as nossas aulas de revisão dos conteúdos que nós trabalhamos na sala de aula. Bom, nós vamos fazer essas revisões baseadas no conteúdo do livro didático. Nós iremos usar o livro que nós estudamos em sala de aula, que é o livro História e Sociedade e Cidadania, tá? Eu vou colocar a imagem do livro aqui. E as outras imagens que a gente for usando quando eu for falando das páginas desse livro, eu vou colocando também aqui ao lado a imagem das páginas, para que fique mais fácil para vocês localizarem, ok? Então vamos lá. O tema da nossa aula hoje, da nossa revisão, são as sociedades indígenas, certo? Tá lá no capítulo 1. Esse capítulo se denomina Povos Indígenas, Saberes e Técnicas. Numa breve introdução, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós falaremos sobre os Incas, os Astecas, os Maias e, aqui no caso do nosso país, no Brasil, os Tupis, ok? Então vamos fazer uma breve revisão, né, dos povos que nós já falamos em sala de aula, lembrando que nós tivemos aula sobre isso. E aqui eu só vou fazer uma breve revisão, porque a atividade dessa semana, da semana, se não me engano, 3 ou 2 das atividades na escola, eu não lembro, vai estar lá numerado no roteiro que a gente manda para vocês, vai ser sobre esse tema, ok? Então vocês vão assistir essa videoaula, eu preferi gravar para que vocês lembrem de mim, para que vocês vejam o meu rosto, para que a gente possa conversar e a gente não perca esse hábito de estar se vendo, pelo menos vocês vendo a minha cara. A gente se fala nos grupos, mas aqui a gente faz essa gravação para que vocês possam ter essa sensação de poder rever o professor, para que a gente retome os nossos temas, ok? Então vamos lá. No capítulo 1, lá na página 6, eu vou estar olhando aqui para baixo, vocês viram isso? É que eu estou com o notebook aberto com o roteiro do vídeo aqui, tá? As anotações, para mim estar falando para vocês, ok? Na página 6, nós vamos começar falando do mapa, certo? Da localização dos indígenas nesses locais onde habitavam, no caso da América, ok? Vamos lá na página 7, falamos do nosso primeiro tema, os astecas. Os astecas, perdão. Os astecas foram um povo indígena antigo da América, certo? Esses povos que viveram aqui na América antes da chegada dos europeus, no caso os espanhóis, os portugueses, os ingleses, eles são conhecidos como povos pré-colombianos, certo? Por quê? Porque habitavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas, certo? O primeiro dele que nós falaremos, então, são os astecas. Os astecas, eles viveram na região onde hoje é o México, certo? Eles foram um povo extremamente avançado. Esse povo, ele fez construções, ele tinha uma religião, ele já trabalhava com ciência, tinha astronomia, dominavam a matemática. Então, assim, não é porque são povos indígenas e que viveram há tanto tempo atrás que a gente pode imaginar que eles eram selvagens. Inclusive, esse termo, esse conceito, ele é extremamente errado, preconceituoso. Nós temos que eliminar isso no nosso vocabulário. São povos que viveram na antiguidade e longe da civilização europeia. Isso não significa que eles não tivessem a civilização deles, ok? Com leis próprias, organismos próprios, divisões próprias, ou seja, uma sociedade instituída. Não no molde que nós conhecemos, mas isso não nos dá o direito de tratá-los como selvagens completos, ok? Nem talvez nem como selvagens. Eles tinham lá o conceito de sociedade deles e nós temos o nosso, ok? Então não podemos cometer esse erro, esse preconceito. São povos indígenas, ponto, ok? Vamos lá, então, astecas. Bom, na página 7, vocês verão lá que nós temos a introdução do assunto e mostra que eles fundaram a cidade dele na região de Texcoco, ou próximo ao lago de Texcoco. Eu vou colocar a página aqui e vai ter a região, o mapa da região. A principal cidade dos astecas foi Tenochtitlan, certo? A cidade principal, a capital do império. Lembrando que os astecas, eles foram um império, eles formaram um império, foi uma sociedade gigantesca. Estima-se que os astecas, por volta do século XIV, eles tinham quase 2 milhões
de moradores no seu império. Então isso é muita gente mesmo. Não todos vivendo na cidade de Tenochtitlan, mas a grande maioria espalhada por outras tribos que eram submetidas ou dominadas, mas também eram astecas, ok? Eles tinham um domínio gigantesco de técnicas, certo? Agrícolas, criavam animais, dominavam calendários, marcavam o tempo e cuidavam, por exemplo, de assuntos como política pública, tinham matemática, tinha uma sociedade dividida em reis, sacerdotes, comando do exército, trabalhadores comuns e escravos. Tudo isso nós veremos mais para frente, ok? Então aqui a página 7 nós temos a introdução do assunto, apresentando os astecas e onde eles se desenvolveram e falando desses povos que eram dominados e como esses povos eles pagavam seus impostos e como era o modo de vida dos astecas, ok? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a imagem de um dos deuses principais para os astecas, que para eles era considerado a principal divindade. Lembrando que os astecas eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Eles não tinham só um deus. Eu vou colocar aqui o significado de politeísta, tá bom? Vocês não precisam saber quais foram todos os deuses deles, até porque é muito complicado, são nomenclaturas diferenciadas do nosso idioma. Nós não falamos o mesmo idioma, então com certeza dá uma travada na língua. Mas é super importante saber que eles acreditavam em vários deuses e tinham um deus para cada função da natureza, ok? Esses deuses eram adorados por eles e cultuados nos templos religiosos, beleza? Eu vou colocar aqui a imagem do deus Sol, né? O principal deus para os astecas. Inclusive os povos que eram dominados pelos astecas eram obrigados a cultuar esse deus, ok? Vamos lá, na página 8, nós temos a leitura de um texto. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto na página 8. Eu vou fazer aqui com vocês, ok? Para que a gente acompanhe junto, se vocês puderem, leiam esta página, acompanhe a leitura desse texto aí no livro de vocês, tá? Seria a página 8, ok? Tá aqui meu livro, vou ler aqui. Uma leitura rápida, só para a gente ter noção de como funcionava a organização dos astecas, ok? O texto diz o seguinte: a dominação asteca. Todos os povos subjugados pelos astecas eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos, sob diversas formas. Penas raras do pássaro quetzal, por exemplo, pedras preciosas como jade, alimentos, milho, cacau, pessoas para oferecerem sacrifícios aos deuses. Consta que todo ano chegavam à capital do império 7.000 toneladas de milho, 4.000 toneladas de feijão e cerca de 2 milhões de peças de algodão, prata e ouro em enormes quantidades. Eram levados todos os dias à poderosa cidade de Tenochtitlan, dona do lago e cabeça de um vasto império. Bom, esse pequeno texto que está no nosso livro, reprisando na página 8, ele fala sobre a importância da cidade e como funcionava a organização política. Ou seja, uma cidade extremamente organizada, com impostos, com uma hierarquia política bem fixada, com um exército próprio e que funcionava como uma cidade nos moldes que nós temos hoje. Claro que a gente não vai comparar a nossa forma de impostos com a forma de impostos dos astecas, certo? Lá, inclusive, eles cobravam impostos humanos para serem oferecidos em sacrifícios aos deuses. Então, a gente não pode comparar a nossa sociedade a deles nesse aspecto. Mas em outras, por exemplo, nós podemos comparar na divisão política, certo? Eles tinham um tipo de divisão que parece muito com o nosso, ok? Vamos lá. Na página 9, nós temos lá a imagem de Tenochtitlan, vou colocar aqui para vocês, que é uma cidade que inclusive impressionou muito os espanhóis, que acabaram por analisar aquela cidade e falar, caramba, eles chegaram à concepção, ao entendimento que aqueles povos tinham um domínio muito grande, por exemplo, de arquitetura, engenharia, matemática, porque as cidades eram totalmente esquadrinhadas, tinham cantos perfeitos, ruas largas, sistema de esgoto, isso daí era impressionante. Os espanhóis acharam aquilo uma coisa extremamente impressionante,
ok? Inclusive tem um texto na página 9, que eu vou pedir para vocês lerem em casa, que fala de como eles ficaram impressionados com a formosura daquela cidade, a cidade de Tenochtitlan, ok? Vamos lá, na página... Quer dizer, aí a gente encerra o assunto dos astecas, ok? Então, astecas, região central do México, ok? Cidade principal, Tenochtitlan, ok? Como funcionava a sociedade asteca? Eles tinham uma pirâmide social, eu vou colocar aqui para vocês essa pirâmide, que dividia a sociedade em reis no topo, sacerdotes ali também no topo, líderes do exército no topo. Aí mais para baixo a gente tinha os comerciantes e as pessoas que não eram escravas, e no final nós tínhamos os escravos, as pessoas que eram obrigadas a trabalhar. Assim ficava definida a sociedade asteca. Também acreditavam em vários deuses, certo? E viviam de criar animais e da plantação de alguns legumes e verduras. Era basicamente a dieta dos caras, ok? Vamos lá. Esqueci um pequeno detalhe. Nós não falamos, por exemplo, das chinampas, ok? O que eram as chinampas? As chinampas eram ilhas artificiais usadas para produção de alimentos. Eles tinham ilhas criadas por eles mesmos nos cantos das cidades, nos centros, para que eles pudessem cultivar alimentos, ok? Eu vou colocar uma foto das chinampas aqui para que vocês tenham noção. Então, chinampas ligadas aos astecas. Vamos para o nosso segundo tema, dentro dos temas dos povos pré-colombianos. O próximo são os maias, certo? E aí a gente vai lá para a página 10. Vou colocar a página 10 aqui, dê uma olhadinha, acompanhe no livro, por favor. Na página 10 a gente tem os maias que viviam nas montanhas da península de Yucatán, região sul do México, tá bom? Ali onde hoje nós temos a Guatemala, e a população maia é a população indígena mais antiga. Tem uma diferença entre os maias e os astecas, e a diferença é justamente que os maias, eles existiram muito antes dos astecas. Existem aí estudos que indicam que os maias, por exemplo, viveram há aproximadamente 2.500 anos atrás na região central ali do sul do México, onde hoje nós temos a península de Yucatán e a região montanhosa onde eles viveram. Os maias, por exemplo, eles foram um povo indígena muito avançado para a época. Eles estudaram astronomia, eles estudavam matemática, eles tinham um sistema de plantação, de colheita. Eles rodavam pela região durante muito tempo para descobrir terras. Onde as terras eram mais férteis, eles fixaram, o que acabou acontecendo na península onde eles se localizaram. Eu vou colocar o mapa de onde eles se localizaram aqui para vocês terem uma noção. O mapa de onde eles se localizaram e onde hoje isso se localiza no México, no país México, ok? Só para vocês terem uma ideia, beleza? Os maias, eles tinham os costumes muito parecidos com os costumes dos astecas, porém, eles eram anteriores. Não dá pra gente dizer que eles foram as mesmas coisas. Inclusive, quando a sociedade asteca chegou ao seu auge, lá no século XII, depois de Cristo, século XIII, século XIV, os maias, inclusive, já tinham deixado de existir. Eles desapareceram antes da chegada dos espanhóis, que chegaram na América no século XV. Ok? Então, os maias, possível surgimento em 2500 antes de Cristo, vou colocar a data aqui para vocês, e possível desaparecimento século 9 e 10 depois de Cristo, ou seja, quase 3.500 anos depois. Não se sabe dizer o porquê os maias desapareceram. Alguns estudos indicam que eles enfrentaram secas muito fortes, ou talvez tenham entrado em guerra, porque como funcionava a sociedade maia? Eles viviam em pequenas cidades-estados, então não era um império centralizado como no caso dos astecas. Os maias, por exemplo, eles tinham cidades que eram divididas, separadas, todas de cidadãos maias, de indígenas que se consideravam os maias, porém com administrações diferentes. Inclusive essas cidades que
eram de administrações diferentes, acabavam entrando em guerras em determinadas épocas. Claro, todos eles tinham noção de pertencimento ao mesmo polo e núcleo cultural, mas haviam as suas diferenças e aí isso acabava gerando guerras, ok? Vamos falar sobre a sociedade, como era dividida a sociedade maia. Vou colocar aqui também um desenho da pirâmide da divisão da sociedade dos maias. Como funcionava essa divisão da população maia. Mas não é diferente da divisão da população asteca. Eles também tinham lá no topo da pirâmide o imperador, que era visto como um deus encarnado num ser humano. Um pouco mais abaixo você tinha ali os sacerdotes, um pouco mais abaixo os líderes do exército e os funcionários públicos. No final da pirâmide você tinha os cidadãos comuns, né, os camponeses, e por último os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que cometeram crimes. Então não era muito diferente da nossa sociedade. Tá? Os maias, eles plantavam e colhiam, a base da alimentação deles são os vegetais e legumes, ok? Eles viviam de principalmente milho, feijão, pimenta e cacau. Lembrando que a base do chocolate é o cacau. Os europeus descobriram o cacau ali, quando eles chegaram naquela região e viram, claro que já existiam outras regiões também, mas passou-se a se transportar, a se transferir isso para a Europa com grande quantidade e se tornou uma especiaria. Claro que não é o chocolate que nós temos hoje, mas é uma base. Hoje nós temos um chocolate industrializado, totalmente diferente, né? Mas a base dele ainda é o cacau, ok? E eles tinham esses tipos de alimentação, claro que eles pescavam, eles caçavam, mas a base da alimentação deles eram coisas que eles cultivavam na terra, ok? As principais cidades maia foram Tikal, eu vou sempre colocar os nomes aqui, tá bom? São termos meio complicados. Tikal, Copan, Uxmal e a principal Chichén Itzá. Até hoje é possível você visitar, por exemplo, as cidades que ainda existem do legado maia, ok? São cidades que são abertas à visitação. Existem pirâmides muito bonitas que em muitas cidades você pode entrar nessas pirâmides, olhar. Eu não sei se ainda podem entrar, antigamente se podia, né? Eu não sei se eles barraram a visitação a essas pirâmides, que eram usadas como templos religiosos. A função dessas pirâmides eram ser usadas para os rituais religiosos, ok? Então, maias antes dos astecas, então, maias vieram primeiro, depois astecas, inclusive as duas populações não se cruzaram, ok? E agora vamos para o último dessas populações, quer dizer, o penúltimo, que são os incas. Foram um povo que viveu aqui na região da América do Sul, tá? Eles habitaram a região da Cordilheira dos Andes, ok? Que fica, eu vou colocar o mapa aqui para vocês, ok? Que fica numa junção de países. Que países são esses? Chile, Equador, Bolívia e Peru. A população inca ela é uma população antiga também, claro que todas elas são antigas pelo fato de habitarem a América muito antes da chegada dos espanhóis e portugueses, tá? E muitos deles tiveram uma sociedade extremamente avançada, ok? Então, a sociedade inca, ela tem aspectos culturais muito semelhantes às dos outros povos já falados anteriormente. Eles tinham uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles tinham uma sociedade dividida em castas, em pedaços, onde no topo nós tínhamos o rei, que, como vocês já viram, era alguém sempre divino. Abaixo dessa pirâmide, mas não com menos privilégio, nós tínhamos os nobres, que eram nobres, e também os sacerdotes. Abaixo nós tínhamos os funcionários públicos e líderes do exército. Quase na base da pirâmide, os trabalhadores comuns, artesãos, indígenas comuns e no final os escravos, ok? Então a base dessas sociedades é sempre muito parecida uma com a outra, certo? A base cultural, a base social dessa sociedade, dessas culturas indígenas. A diferença entra nas regionalidades. Por exemplo, os maias
e astecas viveram na região da América do Norte. E o ambiente que eles viveram proporcionou um tipo de plantação, um tipo de criação de animais, um tipo de cultura ligada à natureza. Os incas, por viverem nas regiões montanhosas da América do Sul, tiveram um tipo de plantação diferente, um tipo de vestimenta diferente, mas todos eles têm matriz indígena, ligados à natureza, certo? Então, como eu falei, a sociedade indígena ela é dividida em uma pirâmide, quer dizer, essa pirâmide a gente usa para dividir a sociedade, é muito comum nós vermos essa divisão. Vou colocar aqui a demonstração dessa sociedade. E quais foram os aspectos interessantes da sociedade inca? Os incas, como eles viveram em regiões montanhosas, eles tiveram que se adaptar a essa situação geográfica, ok? Eles criaram, por exemplo, um sistema de terraços. O que eram os terraços? Eram degraus, onde eles iam fazendo as plantações de acordo com a altura. Então, se eles pegavam uma montanha e faziam uma espécie de degrau nessa montanha, aí eles iam plantando e coletando aqueles alimentos que eram necessários para a sobrevivência deles. Claro que, como essas montanhas eram extremamente altas, em locais mais altos, onde era mais frio, eles plantavam alimentos resistentes ao frio e ali nasciam. No meio, onde o clima era mais calor, mais quente, eles plantavam alimentos que ficavam em clima temperado. E na parte de baixo, onde era mais frio, ou até mais calor, eles acabavam plantando alimentos que se adaptavam melhor àquela região, àquela condição climática. Então eles dividiam em etapas esses terraços, eu vou colocar a imagem dos terraços aqui, e como esses terraços eles eram divididos por questão do clima, certo? Eles criavam animais como a alpaca e a lhama, certo? E os principais alimentos que os incas consumiam e plantavam era a batata, o milho, a abóbora, o feijão, certo? Das alpacas e da lhama, eles usavam claro, esses animais para carregar as coisas que eram necessárias, né? Usavam como animais de carga e também usavam o leite desses animais e a lã, certo? Então usavam para mais dois aspectos. Eles deixaram, os incas, a extinção deles veio com a chegada dos espanhóis. Eles também sofreram muito com a chegada dos espanhóis, e os incas deixaram cidades gigantescas, cidades muito bem construídas, e essas cidades, por exemplo, elas existem até hoje. Um exemplo disso é a cidade de Machu Picchu, que fica localizada na região no país do Peru, certo? Essa cidade ela é muito linda, ela é visitada, ela é um ponto turístico, existem visitas arqueológicas e visitas turísticas a essa cidade. É realmente fascinante como a arquitetura e a engenharia desses povos funcionava, certo? Então esses povos eles tiveram um legado, cresceram, mas os incas e os astecas, por exemplo, após o encontro com os espanhóis, deixaram de existir. Mas o legado cultural, o legado arquitetônico e ligado à herança que esses povos deixaram, gente, foi assim algo extremamente fantástico. O último agora do que nós falaremos será da população ou da civilização que ficava aqui no Brasil, que são os tupis, a população tupi. Primeiro que tupi, gente, vem como eu posso assim dizer para vocês, a linguagem, a denominação tupi, ela vem justamente do tronco linguístico, ou seja, a maioria das tribos eram tupi, certo? Porém, o que diferenciava essas tribos geralmente era o idioma. Então você tinha ali as tribos tupi-guarani, tupi-nambá, tupi-niquins. Porém, essas tribos elas tinham aspectos em comuns e outros diferentes. O que mais ligava essas tribos era o tronco linguístico, certo? Você também tinha tribos no Brasil que não falavam o tupi, né? Que no caso são os Gês e outros tipos de outras linhagens indígenas. Os tupis, que é o caso que a gente vai estudar aqui, foi considerado, é estimado que eles tinham a maior população indígena nesse grupo espalhado pelo litoral do Brasil, tá? De maneira geral, estima-se que
unindo todos os povos indígenas que a gente tinha no Brasil, antes da chegada dos portugueses, a gente somava aí 5 milhões de indígenas. Essas são as estimativas, tá? Não existe um censo na época para a gente marcar quantos indígenas tinham registrado, nascido, quantos morriam. Mas estimativas, alguns estudos, né? Que alguns estudos indicam que haviam cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje no Brasil nós temos cerca de 1 milhão. Nós dizimamos, ou esses povos deixaram de existir em cerca de 80%. Com a chegada dos portugueses é inegável, conforme o conflito foi se acirrando, a coisa foi ficando mais difícil e os indígenas, por exemplo, foram desaparecendo com um conflito armado, ok? Então, nós falamos aqui, pessoal, primeiro, astecas, segundo, maias, terceiro, os incas e quarto, os tupis. Os tupis nós dividimos em algumas partes, certo? Como funcionava a sociedade tupi, para a gente finalizar agora? Os tupis, eles tinham a sociedade dividida também em camadas, certo? Você tinha ali os chefes, os pajés, os líderes, você tinha abaixo os soldados e um pouco mais abaixo os indígenas comuns, e no final você tinha ali a população que era submetida. Claro, não vou falar de escravidão como foi a escravidão negra, mas você tinha sempre tribos que entravam em guerra e acabavam sendo derrotadas. Quando essas tribos não faziam escravos, algumas eram antropofágicas, elas comiam o seu inimigo, a carne do seu inimigo, como uma questão de religiosidade. Acreditavam estar absorvendo com a carne, com o consumo da carne daquele inimigo, absorvendo a força, o conhecimento. São questões culturais envolvendo a cultura. Questão cultural envolvendo a cultura é difícil. São questões que envolvem a cultura e a forma de pensar dos indígenas, certo? Então, eram politeístas. Todas essas tribos eram politeístas, eles não tinham um Deus só, eles sempre tinham mais que um Deus e cada um tinha uma função ligada à natureza, lembrando que sempre havia ligação com os aspectos da natureza, certo? Sempre. Um Deus era o Deus do raio, outro Deus era o Deus da criação, outro Deus era o Deus da colheita. Todas essas tribos tinham religião que os deuses tinham funções ligadas à natureza, certo? Então nós falamos, para finalizar, primeiro, astecas, segundo, maias, terceiro, incas, aí já aqui na América do Sul, né, os incas, e no final, aqui no Brasil, uma das tribos, né, ou dos tipos de tribos que nós tivemos aqui no Brasil, que foram os tupis, certo? Espero que tenha ajudado vocês, espero que o mais rápido possível a gente possa se encontrar na sala de aula, e espero que vocês possam assistir esse vídeo até o final. Obrigado, gente, e tchau!